O que eu vou contar para vocês hoje não é apenas um absurdo jurídico, é o retrato de uma psicopatia institucionalizada que tomou conta das mais altas cortes deste país. Que o Alexandre de Moraes não vale o que respira, isso não é novidade para ninguém que tenha o mínimo de discernimento. Mas o que ele fez agora, as razões por trás da sua última canetada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mostram que ele é um grandíssimo. Bom, vocês sabem o termo que eu gostaria de usar. E eu vou detalhar cada ponto dessa loucura neste vídeo. Assistam comigo até o fim, porque o que está acontecendo é uma tentativa de assassinato, de reputação e de aniquilação psicológica disfarçada de decisão judicial. Moraes autorizou o que ele chamou de prisão domiciliar humanitária temporária, pelo prazo inicial de 90 dias. Mas eu pergunto a vocês, que diabos é uma prisão humanitária temporária? Alguém já ouviu falar disso? Vasculhem os livros de direito, consultem as maiores universidades do mundo, procurem na jurisprudência de qualquer país democrático. Isso não existe em canto nenhum do planeta. Nunca existiu. É uma jabuticaba jurídica, uma invenção tirada diretamente da cabeça de um doente. Para ser bem claro, por puro arbítrio. É o direito do inimigo sendo aplicado na sua forma mais pura e cruel. O Alexandre de Moraes impôs o uso de tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro. E por que ele fez isso? Para garantir que o Bolsonaro não fuja? Ora, façam-me o favor. Bolsonaro sempre esteve à disposição, sempre se apresentou quando solicitado. O objetivo real aqui é um só: humilhação. Ele quer que o Bolsonaro entenda que, aos olhos do sistema, ele não passa de um prisioneiro, de um cachorro acorrentado. Colocar uma coleira em alguém é um ato simbólico de dominação. Colocar uma tornozeleira eletrônica em um ex-chefe de Estado, sem que haja um risco real de fuga, é uma tentativa de quebrar a moral do ser humano. É o prazer sádico de ver o líder de milhões de brasileiros sendo marcado como um criminoso comum. Mas a humilhação não para na tornozeleira. Moraes decidiu que até o afeto familiar deve ser regulado por ele. Ele impôs uma restrição de visitas para os filhos do Bolsonaro. Imaginem a cena: o Flávio, o Carlos, o Renan. Eles não podem simplesmente ir à casa do pai para dar um abraço, para tomar um café, para conversar sobre a vida. Não! O imperador decidiu que as visitas só podem ocorrer às quartas e sábados. E não é em qualquer horário, não. Ele estipulou janelas específicas, das 8 às 10 da manhã, das 11 às 13 e das 14 às 16 horas. Se o filho do Bolsonaro tiver um compromisso, se estiver trabalhando, como é o caso do senador Flávio ou do vereador Carlos, e não puder ir nesses horários exatos, dane-se. O problema é dele. Não pode ir em outro dia, não pode ir em outro horário. É o Estado se metendo na dinâmica mais íntima de uma família, ditando quando um filho pode ver o pai enfermo sob custódia. Agora olhem o nível do absurdo em relação ao direito de defesa. O Bolsonaro só pode encontrar o seu advogado por 30 minutos. 30 minutos! Se a defesa estiver passando por uma situação complexa, se precisarem traçar uma estratégia para responder às inúmeras perseguições que ele sofre diariamente, terão que falar na velocidade da luz. Se o cronômetro marcar 30 minutos e 1 segundo, o Bolsonaro corre o risco de voltar para o regime fechado por descumprimento de medida cautelar. O advogado mal terá tempo de contar as novidades do processo, quanto mais de elaborar uma defesa técnica decente. É o cerceamento de defesa escancarado à luz do dia, com o aval do Supremo Tribunal Federal. E o que dizer das vistorias nos celulares? Imaginem o constrangimento. O Flávio Bolsonaro, um senador da República, indo visitar o próprio pai em sua residência particular. Ao chegar na porta, ele é abordado por policiais como se fosse um suspeito entrando em um presídio de segurança máxima. O senador tem seu celular confiscado por policiais na porta da casa do pai. Por que isso? Porque na cabeça paranoica de Alexandre de Moraes, o Flávio estaria levando o celular para o pai coordenar um plano de fuga mirabolante. Talvez ele ache que o Donald Trump vai mandar o exército, ou que a Embaixada dos Estados Unidos vai fazer um resgate cinematográfico igual fizeram com o Maduro na Venezuela. Moraes deve achar que o Trump vai mandar bombas no Brasil para extrair o Bolsonaro através do sinal de celular do Flávio. É demência, é psicopatia pura. Obrigar filhos a deixarem seus aparelhos na porta para ver o pai é uma tática de isolamento total.
É querer transformar a casa do Bolsonaro em uma ilha incomunicável, onde o único contato permitido é o que o ditador Nero autorizar. Além de tudo isso, Moraes proibiu a gravação de áudios e vídeos por terceiros. Ora, se os filhos e visitas não podem entrar com celular, quem gravaria? A Michele? A Laurinha? Mas o detalhe sórdido é: onde está a proibição para a Rede Globo? Nós já vimos a Globo passar com drones por cima da casa do ex-presidente para invadir sua privacidade. Alguém viu o Moraes dar uma bronca na Globo? Alguém viu uma punição para o jornalismo inquisitório que desrespeita o perímetro de segurança? Claro que não. É bem provável que, se a Globo filmar o Bolsonaro no quintal e ele aparecer sem querer, o Moraes use as imagens da própria emissora para dizer que o Bolsonaro se expôs e mandá-lo de volta para a cadeia. E para garantir que o controle seja absoluto, ele exigiu relatórios semanais da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu pergunto ao cidadão de Brasília, como está a segurança no seu bairro? Porque, pelo que parece, está sobrando policial para o Alexandre de Moraes usar como vigia particular do Bolsonaro. Ele quer um monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana. O comandante da PM terá que assinar relatórios dizendo se o Bolsonaro abriu a janela no horário errado ou se alguém passou por lá. Moraes está usando a PM, uma força que deveria estar protegendo a população contra bandidos como seu braço de perseguição política. Ele já usa a Polícia Federal como capacho. A polícia agora tem que revistar até o porta-malas do carro da Michele quando ela for levar a Laura na escola. Eles têm medo de que o Bolsonaro esteja escondido ali no fundo para fugir para a embaixada americana. É uma paranoia que beira o ridículo, mas que tem consequências reais e cruéis sobre a vida de uma família brasileira. Como se não bastasse, Moraes inventou uma zona de exclusão de 1 quilômetro. Ele proibiu manifestações dentro de um raio de 1 quilômetro da residência de Bolsonaro. Eu li a Constituição da República e lá diz que o direito à manifestação é livre, mas, aparentemente, o texto constitucional não vale porcaria nenhuma se o Moraes decidir o contrário. O Alexandre de Moraes se colocou acima da Constituição. Ele é o Estado. Ele é a lei. Ele é o executor. E detalhe, essa proibição é apenas para manifestações favoráveis, porque, se for para esquerdista idiota ir na porta do Bolsonaro berrar ofensas, a polícia olha e não faz nada. Agora, se o povo quiser ir lá prestar apoio, aí entra a proibição do imperador. Ninguém pode colocar os pés naquela casa. A Laurinha não pode levar uma amiga. A Michele não pode receber ninguém. A enteada do Bolsonaro está isolada. Estão todos sob prisão por tabela, porque moram com o alvo do sistema. É um castigo coletivo que não tem previsão legal em lugar nenhum do nosso ordenamento jurídico. Para vocês entenderem que isso é absurdo, vamos comparar com outro caso. O Alexandre de Moraes também impôs cautelares ao ex-presidente Fernando Collor de Mello. Vamos ver a diferença? Contra o Collor foram 3 medidas: tornozeleira, confisco de passaporte e proibição de visitas, salvo de advogados e familiares. Notaram a diferença? Para o Collor, Moraes não estipulou o tempo de 30 minutos para os advogados. Os advogados do Collor podem ficar o dia inteiro lá se quiserem. Para o Collor, Moraes não definiu quem são os familiares. Qualquer parente pode visitá-lo a qualquer hora. No caso do Bolsonaro, ele especificou apenas os 3 filhos homens e em horários específicos. Para o Collor, outras pessoas podem ser autorizadas pelo STF. No caso do Bolsonaro, o isolamento é quase absoluto. Por que o tratamento é tão diferente para 2 ex-presidentes na mesma situação jurídica de prisão humanitária? Porque o Collor não representa uma ameaça ao plano de poder dessa esquerda que está aí. O que o Moraes quer com o Bolsonaro é inviabilizar a articulação política dele em pleno ano eleitoral. Ele quer tirar o poder do bolsonarismo de se reorganizar. Meus amigos, eu vou além. Esse cara, o Alexandre de Moraes, apresenta traços de psicopatia. Ele precisa ser urgentemente interditado. Uma pessoa com esse nível de sede de poder e de prazer na humilhação do próximo não pode ocupar um cargo de tamanha autoridade. Ele é perigoso para o Brasil, perigoso para a democracia e perigoso para a paz social. Cadê os direitos humanos? Cadê o Senado da República? Davi Alcolumbre, você é um inútil. A única coisa que você faz
é engavetar pedidos de impeachment de seus comparsas no STF, enquanto o país é fatiado por um ditador de toga. Mas fiquem tranquilos, porque de inúteis como esses, a gente vai se livrar nas urnas. O Brasil não aguenta mais essa perseguição nojenta e hipócrita. Compartilhem este vídeo, façam essa verdade chegar ao máximo de pessoas possível. Eles querem o nosso silêncio, mas eles só terão a nossa resistência. Fiquem com Deus e até a próxima.